Boa tarde a todos, a mais uma reunião do Web. Hoje temos como convidado o Alan Rodrigues, do Campos Silva, que é geógrafo, com mestrado e doutorado em Geografia Humana pela USP. Ele tem experiência na área de Geografia Econômica e Geografia Agrária e População e Saúde Pública. Ele trabalha na avicultura, com doenças ocupacionais infecciosas, e também realiza pesquisa com imigração de Angola, Senegal e Congo para o Brasil. Seja muito bem-vindo, Alan. Queria agradecer de antemão a Beatriz pela indicação, para a gente fazer o convite, e passo a palavra para você, Alan. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos vocês pelo espaço, né, para conversar, essa manhã/tarde aqui, fim de manhã, começo de tarde. Agradeço também a Beatriz, né, pelo convite inicial. Eu conheci a Beatriz lá no curso da Fundação Rosa Luxemburgo, né, do Fórum Popular da Natureza. Nós temos uma iniciativa lá de formação crítica, né, em saúde e agronegócio, né, estudando um pouco os impactos tanto da mineração quanto da agropecuária no Brasil hoje, né, em meio à pandemia. E, bom, eu começaria então contando um pouquinho hoje da minha trajetória, né, porque apesar de hoje em dia eu conseguir já afirmar que eu estudo e trabalho com saúde pública, não foi sempre assim, né? E na verdade é uma aproximação recente minha, né? Eu comecei a estudar a indústria avícola, a indústria de aves, no Brasil em 2010, mas ainda sob uma perspectiva muito centrada nas questões de trabalho, né? E nas questões econômicas, né? Do setor avícola no Brasil. Então, ali naquele momento, me chamava muita atenção as condições exaustivas, né, de trabalho, principalmente dos sangradores, abatedores de frango, né, e os desossadores, empacotadores de aves, né, trabalhadores do setor de processamento de alimentos, né, na indústria de aves, que, de forma geral, é muito semelhante também à indústria de suínos, né. E até tem um documentário, não sei se todo mundo já conhece, mas acho que vale a pena lembrar, que se chama Carne e Osso, que foi feito pelo Repórter Brasil na época, né? E é uma visada assim no chão da fábrica, né? Das plantas de processamento de carne. E aquilo é uma situação muito grave, né? Muito dramática, o nível de exposição a riscos de doenças osteomusculares, né, distúrbios osteomusculares crônicos, né, que esses trabalhadores estão sujeitos. Então, na seção, por exemplo, de abate de frangos, é muito comum que um sangrador de aves desenvolva uma lesão por esforço repetitivo, né, em poucos meses, às vezes até em 3, 4 meses, né, dependendo das jornadas de trabalho complementares, e lesões crônicas, né? Então, que os trabalhadores vão portar nos seus corpos para o resto da vida, né? Então, nos ombros, né? Nos braços, nos punhos. E, em geral, o setor avícola no Brasil ele é muito espalhado pelo interior do Brasil. Inicialmente concentrado ali nas regiões sul, né? Na região sul, nos estados do sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, mas hoje já muito generalizado no país, né? Rondônia, Pará, né? E, em geral, em cidades do interior que tem pouca infraestrutura pública de saúde. Então, em lugares, em cidades, em municípios que têm dificuldade de fornecer tratamentos fisioterapêuticos para esses trabalhadores, né? Em que pese as lesões recorrentes, né? E aí eu comecei a estudar isso em 2010, olhando especificamente para um grupo de abatedores de frangos que são imigrantes muçulmanos, vindos principalmente da África Ocidental e do Oriente Médio. Isso porque o Brasil tem um setor de
de produção de frangos voltado para o mercado muçulmano global, que é a chamada carne halal. E para essa carne ser consumida por um muçulmano praticante, né, ela tem que vir com uma certificação, ela tem que passar por uma certificação, né, e parte da certificação exige que a etapa da degola das aves seja desempenhada por um homem muçulmano. Isso fez com que um grupo de imigrantes africanos que já se encontrava no Brasil passasse a buscar na verdade, encontrasse essas ofertas de trabalho nas mesquitas aqui da cidade de São Paulo, principalmente ali na região do Brás, né, que é frequentada por funcionários dessas redes de certificação de aves para o mercado muçulmano. Isso formou um circuito de trabalho ali, e era essa meu objeto de estudo e pesquisa a partir de 2010, com a minha dissertação de mestrado em Geografia Humana. E dando um salto um pouco, né, eu continuei estudando imigração africana, acompanhando a questão do setor avícola, mais nesse enfoque mesmo, né, e aí, bom, teve a pandemia, né, a pandemia do SARS-CoV-2 estourou, e eu tomei contato com o Rob Wallace, né, esse autor do Pandemia e Agronegócio, inicialmente porque circulou no Brasil um folheto de um grupo chinês bastante radical chamado Coletivo Shuang, que se chama, se não me engano, Guerra de Classes e Luta Microbiológica na China. É um panfleto muito interessante, que é escrito ali no calor do momento também da eclosão da pandemia, né, ainda não pandemia, no fim de 2020, começo de 2021. Desculpa, já estou confundindo até os anos, que a gente entra no segundo ano pandêmico, né? Foi escrito no fim de 2019, começo de 2020. E esse panfleto foi traduzido para português, circulou no Brasil, em alguns sites e tal. E o Coletivo Shuang estava lá tentando interpretar a situação da pandemia na região de Wuhan mesmo. E eles, para explicarem a situação da pandemia lá, esse coletivo, eles recorreram ao Rob Wallace, né? E aí, então, eu encontrei a pesquisa do Rob Wallace, que, na verdade, é um livro escrito originalmente em inglês, claro, chamado Big Farms Make Big Flu, né? Literalmente, grandes fazendas fazem grandes gripes, publicado em 2016, mas que, na verdade, é uma coletânea de quase 40 artigos escritos ao longo dos últimos 15 anos. 10, 15 anos. O Rob, ele é biólogo, microbiologista, trabalha com epidemiologia, e desde o começo dos anos 2000 ele começou estudando HIV, depois foi estudar, a partir de 2003 ele deu essa virada para acompanhar mais a influenza A, né, com a eclosão da epidemia de 2003 na China. E também esse livro, bom, ele saiu no Brasil pela editora Elefante em agosto de 2020, e ele soma 2 artigos novos escritos em 2020. Então, é aquele livro original de 2015 e 2016, com 2 artigos adicionais sobre a pandemia chamado novo coronavírus. Então, isso faz com que o livro seja muito interessante, porque ele tem um arco bem longo, assim, para análise de diversos casos de epidemias, né? Então, ele analisa a ebola, né, que a epidemia de ebola entre 2013 e 2014, ali, que foi a epidemia mais mortal, né, da história da ebola, que matou mais de 10 mil pessoas, infectou mais de 30 mil pessoas. Também é um objeto de análise dele, mas ele estuda bastante a influenza, né, tanto a H5N1 quanto a H1N1, né, com os 2 surtos principais ali de 2003 e de 2009, né, e com os artigos finais também o SARS-CoV-2. Só que, assim, apesar de o Rob Wallace ser um microbiologista, né, não sei qual é exatamente o termo, ele começou a se incomodar com algumas compartimentações na divisão disciplinar da ciência, né, que, do ponto de vista dele, estavam bloqueando uma visada mais ampla para os fatores mais holísticos, né, mais totalizantes, que contribuiriam ou até dirigiriam a possibilidade da emergência de novas doenças, né, no mundo contemporâneo, focando aí nos últimos 20 anos, né, desde a SARS, daí para frente, né.
E ele, conversando com os colegas dele na área, ele foi consultor do CDC nos Estados Unidos, foi consultor da FAO, ele sempre encontrou um bloqueio muito grande para levar essa discussão para o campo mais da política, da economia política, né, da ecologia até, da ecologia social. Ele sempre reclamava, então, que a verticalização estaria fazendo com que os campos não conversassem, né? E ele via questões fundamentais para serem discutidas, principalmente num campo que a gente na geografia chama de uso do solo, né? O uso do solo é uma espécie de análise geográfica, né, das atividades desempenhadas nos territórios, nas regiões, né, a partir daquela divisão clássica que a gente aprende no ensino médio, né, do setor primário, secundário, terciário, né, então, num determinado arranjo de paisagem, né, quais são as atividades que são desempenhadas, né, naquela paisagem, né, e de que maneira esse uso do solo coloca em movimento uma dinâmica entre sociedade e natureza, né, digamos assim. E bom, Rob Wallace foi fazer um pós-doutorado sobre filogeografia, né? Então eu acho que é a análise do mapeamento geográfico genético, né? No caso dele para vírus. Então ele foi fazer esse pós-doutorado na Universidade da Califórnia com um cara que é super especialista em filogeografia. Então ele estava buscando essa interface da geografia com os estudos de epidemiologia, né? E também fazendo estudos dele mais hard science, de caracterização e mapeamento genético de vírus, também com essa visada dupla, né? E aí, bom, o livro, eu separei para comentar aqui dois casos, né, basicamente. O primeiro, que eu gostaria de comentar brevemente, é o da própria gripe aviária, chamada gripe aviária, né, a influenza da gripe aviária. E desde os anos 80, na verdade, já existe um pesquisador australiano que fez pesquisas durante os anos 80 e 90, acho que hoje ele já está aposentado, chamado Kenneth Shortridge, que fazia pesquisas de campo em Hong Kong. E ele, desde essa época, ele já tem artigos alertando para Hong Kong e a região do Sudeste Asiático inteiro estarem se comportando como uma espécie de caldeirão para efervescência, para emergência de uma epidemia ou uma pandemia pelo vírus da influenza, né? E o Kenneth Shortridge ainda tinha pesquisas muito hard sciences mesmo. Então ele acompanhava, por exemplo, as campanhas governamentais de vacinação em massa dos frangos e patos da indústria chinesa, da indústria de Hong Kong. Foi ele, inclusive, que caracterizou o vírus que emergiu como epidêmico do H5N1. E ele acompanhava, por exemplo, contradições ali da indústria que impediam que ela fosse capaz de controlar esses surtos cada vez mais recorrentes. Então, em 97, teve um primeiro surto, matou algumas pessoas, causou um pânico. O vírus fica escondido, assim, de forma geral, até 2002, 2003, quando emerge um novo surto muito mais forte. E uma das questões que o Kenneth identifica ali é que o vírus estaria sendo capaz de sobreviver por baixo da cobertura vacinal. Então, a partir dos estudos de mapeamento, caracterização genética, ele teria acompanhado uma cepa de vírus da influenza que sobrevivia tem um frigorífico que ele acompanhou especificamente como estudo de caso, e naquele frigorífico era a mesma cepa que ressurgia ano a ano, né, e com incrementos de virulência, né, se tornando mais mortal, aumentando o dano que ela era capaz de causar aos hospedeiros. Isso tudo foi produzindo um assoalho, assim, a partir do qual os estudiosos de geografia já podiam se basear, né, para caracterizar, então, esses empreendimentos como uma espécie de plataformas protopandêmicas, né, do ponto de vista geográfico.
Então é isso, tem análises assim bem interessantes dessas paisagens ecológico-econômicas do Sudeste Asiático, né, que tentam fundamentar essa hipótese de que a indústria aviária hoje é uma plataforma para melhoramento genético de vírus da influenza, né. E uma das questões que eu acho que mais me toca, claro que o arranjo todo depende da compressão do tempo de vida das aves, né? Que, em tese, né? Aí eu gostaria de ouvir o que vocês pensam também, aumentariam a pressão sobre os vírus, né? Para atingir o seu tempo, o seu limiar de transmissão, né? Então, uma coisa que nas aves silvestres aquáticas teria um tempo propício à convivência entre vírus e aves, né? Que faz com que por séculos, talvez milhares, ou talvez até milhões de anos, exista uma convivência entre vírus e aves silvestres, a compressão do tempo para o abate na indústria avícola estaria conduzindo a evolução viral, né, em direção ao incremento da virulência, né, e ao aumento do dano causado aos hospedeiros, né. Mas eu estava dizendo, a coisa que mais me toca é que, hoje em dia, a indústria de aves, e de porcos também, ela é caracterizada pelo que a gente chama de contract farming, né, ou a produção integrada, que significa que existem, hoje em dia, basicamente 2 ou 3 grandes conglomerados que são controladores da produção de aves no mundo, entre os quais BR Foods, né, a antiga Sadia Perdigão, e a JBS, né, do não tão bem quisto Joesley Batista, né, e esses conglomerados, eles dependem da produção integrada com pequenos produtores rurais. E isso é no mundo inteiro. Então, seja na China, nas zonas econômicas especiais da China, seja na Tailândia, seja na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, na Indonésia, é assim que funciona. Porque a etapa da engorda do frango é a etapa economicamente mais frágil. Então, os animais são sujeitos a grandes taxas de mortalidade, né, pela própria forma, né, imposta pelo agronegócio, mas também é um momento frágil epidemiologicamente falando, porque, de acordo, então, com o Rob Wallace, seria a etapa da engorda, né, a partir do chamado monocultivo genético, né, a monocultura genética, que é a produção de frango a partir de um estoque do banco genético dos avós, né. Esses animais são praticamente consanguíneos, confinados, sem diversidade genética e sem diversidade imune, né. Então essa etapa é delegada aos pequenos produtores rurais. É uma etapa da grande produção avícola, é delegada aos pequenos produtores rurais, que são super explorados, com taxas assim limítrofes para se manter no mercado. Seria esse momento, então, que seria essa pista de corrida para a evolução da virulência e da patogenicidade, ou da transformação da capacidade de infectar novos hospedeiros, e aí principalmente os trabalhadores rurais, né, que seriam as primeiras vítimas humanas dos surtos emergentes de gripe aviária, né, de forma geral. E aí, bom, eu ficaria com essa ideia, então, do Rob Wallace, de que se existe uma plataforma de produção de epidemias, existe também um circuito de investimentos financeiros que conduz, né, à reprodução dessas plataformas de produção de doenças, né, ou um modo capitalista de produção de doenças, né. E aí isso faz com que ele entenda, por exemplo, Londres, Nova York, Hong Kong, que não são paisagens de produção de aves, né, as cidades, mas ele entende essas cidades como hotspots para a emergência de doenças, porque é dali que sairiam os fluxos de investimento financeiro que dirigiriam as dinâmicas ecológico-econômicas para a emergência de pandemias. Então, para um exemplo que é muito interessante, pouquinho antes da Olimpíada de Pequim, né, na China, em 2008,
O mundo estava já na antessala da crise, né, a grande crise financeira de 2008 e 2009, que chacoalhou o mundo inteiro. E o Goldman Sachs, que é um banco gigante, né, norte-americano, ele com informação privilegiada do mercado financeiro, ele começou a fazer uma certa fuga de capitais. Então ele passou a investir, tirou dinheiro do mercado de derivativos financeiros dos Estados Unidos e passou a investir no mercado de terras na China. Então, comprou fazendas enormes, uma área gigantesca na China, pouco antes da Olimpíada de Pequim. Então, ali, um pouco antes de estourar a crise de 2009. Então, isso mostra como assim a reprodução do mercado financeiro está intimamente ligada com isso que eu estou chamando de uso do solo, né? As dinâmicas de investimento, elas impactam a forma de uso do solo no mundo inteiro. Então, hoje em dia, na geografia, é comum a gente falar que existe uma corrida de capitais do centro do capitalismo, principalmente dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, da China também, em direção ao chamado Sul Global, com ênfase na América Latina, na África Ocidental e no Sudeste Asiático. Então, existem levas imensas de capitais sobrantes do centro que se dirigem a esses mercados de terra e passam a especular com terra e modernizar a infraestrutura de agronegócio. Agora a Argentina está prestes a modernizar o seu parque suinícola com investimento chinês. Então, esse é o lado um pouco da interface com a economia, né? Então, é importante pensar que essas dinâmicas, elas são dirigidas, né? Então, isso faz com que o Rob Wallace pense a partir dos circuitos capitalistas, né, de produção de doenças. Ao mesmo tempo, no campo da saúde pública já existe uma perspectiva razoavelmente bem conhecida, chamada One Health, né, da saúde única, que tenta fazer análises integradas da ecologia, da economia, da saúde pública, né. Só que para o Rob Wallace, essa perspectiva ela é ainda muito tímida, porque ela não tem, assim, digamos assim, a liberdade para dar nome aos bois, né, para quais circuitos de capital estão dirigindo quais dinâmicas de emergência de doenças. Mas mais do que isso, para o Rob Wallace, a One Health ela ainda está presa a uma perspectiva colonialista, né, em epidemiologia. E aí, de novo, aquelas misturas, né? E isso tem a ver com o fato, por exemplo, de muitas vezes a gente tomar conhecimento de quais são as empresas e as cidades de onde surgiram as doenças, mas de forma geral, as instituições de saúde, elas atuam de forma paternalista, né? E por isso colonial ou neocolonial, atacando formas de produção de alimentos locais, formas de sepultamento locais, né? Como se fosse possível, a partir de uma concepção biossegura e ocidental, educar, né, as populações a não produzirem doenças, né, quando na verdade são os circuitos capitalistas que dirigem, né, a emergência de doenças por uma série de razões que vai para além da caracterização genética de um vírus, né. Então o caso da Ebola é muito interessante, porque o vírus mudou muito pouco paisagem agrícola da África Ocidental, né? Então, produziu-se um alinhamento de hospedeiros humanos suscetíveis por causa do circuito de produção do óleo de palma, na Guiné, na Costa do Marfim. Então, não se trata de fazer admoestações morais para populações com seus hábitos pretensamente exóticos ou atrasados de consumo de alimentos ou de sepultamento dos seus mortos, né? Se trata de ter uma visão mais totalizante do problema e ser capaz de apontar, então, quais são as dinâmicas que fazem com que as doenças surjam, né, em primeiro lugar, mas que também os cenários, os contextos sociais que fazem com que uma doença, um vírus que emerja, seja capaz de alinhar os hospedeiros e com isso constituir um surto epidêmico mesmo, né? Como foi o caso da Ebola em 2013 e 2015. Só para encerrar, então,
um parênteses antes, né, a questão do SARS-CoV-2 está um pouco nesse debate, né, entre o consumo das carnes de animais exóticos ou a emergência do vírus em campo, inclusive em relação com a pecuária industrial na China. Então ainda estão, até onde eu sei, ainda está em aberto, né, não existe a localização do hospedeiro inicial, existem vírus semelhantes encontrados em morcegos e em pangolins, mas existem análises sendo conduzidas sobre o possível papel dos porcos, né, na China, mas o Rob Wallace alerta para o fato de que até as carnes de animais silvestres estão passando por um processo de franca modernização. Então, a carne de pangolim chega a ser comercializada a $100 o quilo, né, em sistemas on-demand, né, na internet. Você compra lá, tipo Amazon, carne de pangolim. Então tem um circuito regional de produção e comércio de carnes de animais silvestres. Então, não é a mesma coisa que carne de animal de caça, né? Isso é uma distinção importante. Também é legal lembrar que em 2018 para 2019, a China passou por um surto gigantesco de peste suína africana, que levou à morte de mais de 150 milhões de porcos na China e também nos países vizinhos. E diversos analistas já apontam para essa possível correlação com o SARS-CoV-2, não direta, né, uma correlação, porque diante dessa mortalidade gigantesca dos porcos, que morreram pelo vírus, mas também por abates sanitários em massa, o mercado de carnes do Sudeste Asiático se reorientou completamente. Então, essa matança pode ter contribuído para a modernização do mercado de carnes de animais silvestres, né? E então, só mais um comentáriozinho, que é uma coisa que eu acho muito interessante, quando o Rob Wallace analisa a gripe suína, né, o surto que emergiu no México, né, em 2009, tem uma questão que é muito interessante ali, porque o vírus, até onde eu sei, ele se manteve mais ou menos estável desde o começo do século XX até o final do século XX. O vírus, o H1N1 mudou muito pouco, né? E dos anos 90 para frente, ele entrou teria entrado numa pista de alta velocidade, uma estrada evolutiva de alta velocidade. É um termo que se tem utilizado, né? E a cepa que emergiu, ela então é uma variante de diversas cepas de influenza dos Estados Unidos, que circulavam nos Estados Unidos e na Europa, e que circulavam em humanos e em suínos. Então, seria basicamente um vírus global. É difícil você, com essa One Health, que quer apontar a cidade, você pode achar lá Veracruz, no México, mas a cepa contém uma dinâmica que é global, de comércio de animais vivos, né, de circulação de pessoas. Então a cepa já é uma síntese de um mercado global e de um sistema global de emergência de doenças, né. Isso também leva o Rob Wallace a chamar a gripe suína de gripe NAFTA, porque a gripe teria emergido com um acordo de cooperação internacional entre México, Estados Unidos e Canadá, que inundou o mercado mexicano com milho vendido abaixo do preço de custo, né, chamado dumping, e reestruturou a economia suinícola do México numa escala inaudita. Então, as transformações ecológico-econômicas da paisagem virológica do México passaram pelo NAFTA. Então, isso faz com que o Rob Wallace chame a gripe suína de gripe NAFTA. E também ele é muito provocativo, porque ele fica falando assim, a gripe não é culpa do porco. O porco não voa, né? Porco não entra em avião sozinho, né? Então chamar de gripe suína tá errado. Se fosse para pôr um nome, ia ser gripe NAFTA, né?